Oi pessoal, tudo bem? André Drummond aqui. Nesse vídeo eu vou dar uma dica de round tripping aqui no Titan, como tornar esse movimento mais fácil de fazer e, logicamente, mais previsível de acontecer na boca. Então, no movimento de round tripping, é muito importante que uma das proximais fique rotacionando enquanto a outra proximal se desloca. Nesse caso aqui de exemplo, eu vou mostrar para vocês no dente 23, que é esse aqui, tem um espaço na distal dele e a mesial dele está bloqueada. Então, além de rotacionar, eu tenho que distalizar ele para consumir esse espaço e tirar esse bloqueio na mesial. No software, eu sempre começo pelo movimento de rotação pura que é feito no setup diagnóstico. Então eu vejo aqui o quanto tem que rotacionar, quantos alinhadores vai consumir e eu vejo o deslocamento das duas proximais simultâneas, obviamente. Para fazer o round tripping, a gente geralmente coloca o marcador aqui na metade do movimento e cria um keyframe em que uma proximal se desloca para a vestibular, a distal, e depois a outra proximal, a mesial, vai para a lingualização. O quanto essa proximal tem que deslocar? O quanto a distal tem que se deslocar para vestibular? Porque normalmente a gente não tem um parâmetro. Muitas vezes é só no olho. Eu gosto de usar, e essa é a dica nesse vídeo, do grid, da função grid, tá? Então, se vocês olharem aqui, a gente liga a função e aí eu tenho uma análise do deslocamento. Eu gosto de colocar o marcador aqui, criar o keyframe intermediário, ok, simple key, e eu volto o marcador aqui no início. E eu coloco uma proximal no canto de um dos pixels do grid aqui. Eu estou vendo então que eu coloco nessa linha como referência e essa curvatura aqui, que é a proximal mesial, tá? Ou seja, durante o processo de deslocamento vestibular, não pode ter deslocamento vestibular dessa proximal, somente rotacionar. Então eu vejo nesse marcador, nessa linha, nessa coluna aqui, não pode avançar para frente e nem passar para mesial, tem que apenas rotacionar. Então, quanto eu vou vestibularizar aqui no keyframe do meio, vai determinar esse deslocamento. Então, vamos ver aqui. Eu vou vestibularizando até posicionar mais ou menos aonde estava lá no início. E aí eu vejo se é suficiente. Então, vamos ver aqui. Estou vestibularizando 5 graus. Vou analisar o deslocamento. Perceba que no keyframe ele está passando, o dente está passando um pouco da minha linha de referência e passando um pouco aqui para mesial. Então, isso mostra que está tendo um deslocamento vestibular durante a vestibularização da distal. E aqui não teria que ter o deslocamento. Então, eu vou reduzir aqui o quanto eu estou vestibularizando e vou avaliar desde o início. Agora, observe o início do movimento e o final do movimento de vestibularização da distal. Perceba que aqui, ao final, está na mesma posição, está na mesma posição. Não está se deslocando, ó, na região anterior e nem para vestibular. Aqui mostra, o grid me ajuda a determinar que essa é a posição em que o fulcro está totalmente aqui, sem deslocamento, tá? Então essa é a dica para vocês, usando o grid para determinar como construir o round tripping. Então aqui a distal está indo para vestibular e depois a mesial está indo para lingual. Obviamente tem um deslocamento para distal aqui, eu vou precisar de um attachment por lingual com um vetor de mesial para distal para ajudar nesse processo de distalização. Também simultâneo durante a vestibularização, tá? Então, qualquer coisa, qualquer dúvida, só me falar. Um grande abraço.